informa aí, informa o seu amigo também. Cumprimente 2 pessoas que estão do seu lado. Fala para ele assim, ó: hoje você vai sair daqui melhor do que você entrou. Amém? Depois pode se assentar. Bom, como o Fábio falou, o Leandro está de férias, mas a obra avança. A Bíblia é bem clara dizer que Deus trabalha por nós até mesmo enquanto dormimos. E sabe que no reino do Espírito não tem férias, né? Tenho certeza que o Leandro já fez uma intercessão pelo culto de hoje. E tenho certeza absoluta que o culto de hoje vai acontecer exatamente como aconteceu nos vislumbres de Deus para esta noite. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não está aqui à toa. Existe um propósito para que você esteja aqui. Amém? Você acredita nisso? Você acredita mesmo? Com força? Ixi, meu Deus, faltou força. Vai, você acredita com força? Você está pronto para o que Deus quer falar com você? Certeza? E você vai reagir quando Deus falar com você? Como é que você vai reagir? Não, dá um exemplo aí para mim, vai. 4, 5 pessoas se alegraram. Vamos mais uma vez. Como você vai reagir, irmão? Meu Deus do céu, vou ter que fazer ginástica aqui hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A palavra que Deus trouxe no meu coração para estar compartilhando com vocês é sobre bênção e glória. De fato, se eu fosse dar um título para essa ministração, ele seria bênção ou glória. Agora, é interessante como o conceito de bênção, ele é amplamente utilizado dentro das igrejas e muitas vezes nós não temos todo o conceito sobre o que ele é e o que ele faz na nossa vida. Por exemplo, você que já vive na igreja há mais de 2 semanas, sabe que quando você não lembra o nome de um irmão, você fala o quê? Ô, bênção, tudo bem com você? É assim ou não é? Quando você encontra outra pessoa, como que você fala? E aí, tudo na bênção? E esse conceito de bênção, como eu falei, ele é muito utilizado por nós. E muitas vezes não temos o pleno entendimento de onde ele vem, para que ele serve e para onde ele vai. E para que a gente consiga entender e falar mais sobre bênção, nós temos que ir para Gênesis, no capítulo 1, porque foi lá que tudo começou. Você está em Gênesis 1, 26? Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Como você bem sabe, aqui Deus estava criando o mundo, criou a terra, criou as árvores, criou os bichos, criou todas as coisas. E quando ele vai criar o homem, ele diz, no versículo 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os... Vai um pouquinho mais forte. E Deus fez o quê? Ele disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham-se, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Baixe a cabeça, vamos orar. Pai, te agradecemos por essa noite, Deus, e pela sua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Te agradecemos, Pai, porque nós cremos na aplicação personalizada do Seu Espírito, para nos conduzir, Pai amado, a caminhar pela Sua palavra, trazendo no nosso coração aquilo que o Senhor quer fazer por nós, Pai. Eu creio, Pai, numa noite de transformação, Pai. Eu creio numa noite onde mais a Sua palavra vai ser ministrada em nós, e nós não vamos sair daqui da mesma forma, porque é impossível relacionar-se com o Seu Espírito e sair do mesmo jeito. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, como nós lemos, Deus estava criando todas as coisas, e quando Ele foi criar o homem, Ele nos fez a sua imagem e conforme a nossa semelhança.
Eu gosto de perguntar sempre isso e eu quero ver como vocês reagem. Imagem e semelhança é a mesma coisa? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém acha que sim. Imagem e semelhança não é a mesma coisa? E qual é a diferença? Alguém sabe? Acredito que vocês estejam tímidos. Todos vocês sabem. Imagem é relacionado àquilo que você vê ao externo. Por exemplo, quando você está de frente para um espelho, você está vendo a sua imagem. Quando você sai do espelho, a sua imagem fica lá? Não. Quando nós saímos do espelho, nossa imagem vai embora. Porque o espelho simplesmente reflete a nossa imagem. E Deus nos fez exatamente dessa maneira, como Ele. Deus é o quê? Espírito ou corpo? Então Deus nos fez em espírito. E no nosso espírito, nós somos exatamente como Deus. Amém? Você é como Deus no espírito? Você tem certeza? O que garante ainda mais é exatamente a continuação do versículo. Que Ele nos fez também conforme ou da mesma forma em sua semelhança. E a semelhança diz respeito aqui aos atributos de governo de Deus. Então nós fomos feitos à sua imagem ou parecidos com Ele. E nós fomos feitos também, foi colocado dentro de nós toda a capacidade de gerenciar que Deus tem. Toda a capacidade de dominar que Deus tem. Nós fomos feitos à sua imagem e conforme, da mesma forma que a sua semelhança, com todos esses atributos de Deus. Não é à toa que nós vemos, quando nós lemos Gênesis, Adão dando nome para os bichos, Adão fazendo todas as coisas. O versículo 27 e 28 diz exatamente como acontecem as coisas. Ele iria dominar sobre as circunstâncias, ele ia subjugar as coisas que precisassem ser subjugadas. Amém? Nós somos igual a Deus, então? Em espírito, sim. Nós somos igual a Deus em poder? Quem acha que sim, levanta a mão. Um oceano. Se você tirar uma gota de um oceano, dentro daquela gota, existe o mesmo poder que no oceano? Existem as mesmas características. Obviamente, em menor proporção. Nós somos semelhantes a Deus. Nós temos as mesmas capacidades de gerenciamento, domínio e poder que Deus. Obviamente, em menor proporção. Afinal de contas, Ele cuida de todo o universo e nós só temos que gerenciar o nosso próprio mundo. Amém? Mas nós temos a essência de Deus dentro de nós. Pelo menos tínhamos quando nós fomos formados. Quando Deus criou Adão e Eva, foi isso que Ele colocou dentro. Mas todos sabem que lá em Gênesis 3, a partir do versículo 8, a queda do homem começa a desligar o homem de Deus. Adão peca, ele come do fruto, e aquela conexão, aquele relacionamento que Deus tinha com o homem, ele é então rompido, ele é cessado. E toda a fonte da bênção que fazia com que Adão gerenciasse todas as coisas, estava desligada. É como se você fosse lá e fechasse o registro da sua caixa d'água. Se você fecha o registro da sua caixa d'água, sai água da torneira? Não. Por quê? Porque esse desligar da fonte faz com que, durante um pequeno período, até que saia água da torneira. A água que estava no cano vai sair, mas uma hora isto cessa. Foi exatamente assim que aconteceu com o homem. Ao perder este relacionamento, ao perder a bênção, o homem caiu no estado de desgraça total. O homem estava então amaldiçoado. Quem foi que amaldiçoou o homem? Foi Deus? Quem foi? O próprio homem, pode repetir. O homem se colocou num estado de maldição. O homem se colocou num estado de maldito. E daí ele vivia alheio, sujeito às próprias sortes. Eles eram passageiros do seu próprio carro, só que desgovernado. Imagina você, a 200 por hora você pula para o banco do motorista e não deixa ninguém dirigir no seu carro. Quem fica seguro numa condição dessa? Quem se anima em ter uma vida assim? Pois era assim que o homem vivia. O mundo estava entregue a Satanás. Ele não tinha mais como governar mais nada. Ele vivia, produzia e contava com o que Satanás quisesse fazer. Era assim que ele vivia. Mas Deus, repete comigo, Deus não gostava disso.
Deus criou então um meio pelo qual o homem, até que viesse o plano perfeito dele, conseguisse sobreviver neste estado de caos. Deus criou então alguma forma de que o homem pudesse, mesmo em meio à maldição, ser ainda assim abençoado. Ter ainda assim respostas de oração. Ter ainda assim as coisas frutificando na sua vida. Porque não é vontade de Deus que nenhum homem sofra. Amém, gente? Abra sua Bíblia em Gênesis 12. Chegaram lá? O homem então estava desgraçado, à mercê disso. E se você for ler a história, você vai ver que algumas pessoas tentaram de alguma forma manter essa conexão com Deus, ou o próprio Deus tentou de alguma forma ter essa conexão com o seu povo. Só que nós vemos isso começar a tomar forma mesmo em Gênesis 12, quando Deus encontra Abraão. Chegou lá em Gênesis 12, né? Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Repete isso: abençoarei. Tornarei você famoso no seu nome, você será uma bênção. Repete isso novamente: uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Aqui, o plano de Deus em restituir a aliança com o homem, ou entre outras palavras, em fazer com que o homem voltasse a ser abençoado, saísse da condição de maldito e passasse a viver na condição em que ele foi criado, a imagem e a semelhança de Deus, com as capacidades de gerenciar que Deus tinha. Aqui é quando Deus começa a tomar forma, a colocar em prática todo este plano de redenção. Ele diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, seja você uma bênção. Amém? E ele diz no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O estado de catástrofe estava instalado no mundo naquela época. E Abraão tinha, por meio da fé e da obediência a Deus, a oportunidade de ser abençoado. Nós sabemos que Abraão foi abençoado? Sim. A bênção operando através de Abraão operou coisas maravilhosas. Abraão, por exemplo, ele nunca tinha ido à guerra. Em determinado tempo, quando sequestram o seu sobrinho, ele pega os seus 300 homens que eram agricultores também, e a bênção de Deus capacita eles a irem lá e enfrentar um exército e ainda assim ganhar. A bênção de Deus operando na vida de Abraão faz com que ele vá para o meio do deserto, e no meio do deserto ele frutifique como quem tivesse ido para o solo mais fértil da terra. A bênção de Deus operando em Abraão fez que com aproximadamente 100 anos ele conseguisse gerar filhos. A bênção de Deus em Abraão fez com que ele tivesse um relacionamento com Deus, a ponto de Deus chamar ele de seu amigo. Isso tudo é fruto da bênção de Deus operando em Abraão. Abraão, ele é chamado de pai da fé. Em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 13, nós vemos o próprio Paulo dizendo que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Quando disse que, quando ele andasse nos seus caminhos, quando ele mantivesse a fé e o relacionamento com Deus, ele teria a oportunidade de gerenciar mesmo em meio ao caos. Eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo diz que Deus pré-anunciou o evangelho, que é as boas notícias, a Abraão, há mais de 5.000 anos de distância. De Abraão para Jesus dá mais de 5.000 anos de distância. Por que é então que Deus pré-anunciou a Abraão que isso ia acontecer? Eu acho que Deus, assim como eu e como você, tem aquele sentimento de spoiler. Quem sabe o que é spoiler? Quando você assiste um filme
ou quando você assiste uma série e a outra pessoa não assistiu, você não tem vontade de falar para a pessoa, cara, o meu mocinho morre no final. Você não sabe. No final, nossa, ele fica com a menina. A gente fica com essa vontade. Ou quando você compra aquele presente bem legal para o seu filho ou para alguém, você não fica se coçando para entregar antes do dia? Eu acho que Deus sabia disso e é por isso que Ele faz essas coisas com a gente. Deus sabe do meu e do seu futuro. Deus sabe do nosso futuro e aonde nós vamos terminar. Só que Deus lá, como um pai todo amoroso, muitas vezes Ele não consegue se segurar. E daí, através de sonhos, de visões, de palavras, Ele vem pré-anunciar a nós tudo aquilo que Ele tem planejado para o nosso futuro. Foi desse jeito com Abraão. Abraão, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu não sei onde está a sua família, mas a minha está na terra. E a minha família é bendita. Desde quando? Desde quando Abraão resolveu obedecer à voz de Deus e se conectar com a bênção dele. A bênção de Abraão está operando neste mundo, desde que o mundo é mundo. Começou com Adão, Adão perdeu, jogou fora, algumas pessoas vislumbraram, Deus começou de novo com Abraão, depois ele vai para Moisés e muitos outros, passa por Davi, até chegar onde? Até chegar onde, gente? Não, fala com convicção. Vai, é Jesus, tá certo, pode falar alto. Até chegar onde? O que acontece então em Jesus? Jesus, como filho amado, como cordeiro sacrificial, vem, morre pelo meu e pelo seu pecado e acaba, repete comigo, acaba com tudo aquilo que nos afastava de Deus. E o que é que nos afastava de Deus? Fala bem alto, pecado. Faz igual a minha filha, pecado, que nojo. O pecado nos afastava de Deus. Nós estávamos entregues ao pecado. Não tínhamos como, de nenhuma forma, pagar o preço pelos nossos pecados. Em Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos da glória estavam. Todos nós, com a nossa natureza carnal, pecamos alguma vez. E foi assim com todo mundo antes de nós. Mesmo aqueles que viviam pela lei, eles tentavam, por diversos atributos, diversas práticas, se desvincular desta lei. Mas eles não conseguiam. E pela própria lei ou pelas suas próprias práticas, eles não conseguiam vencer o pecado. E como não conseguiam vencer o pecado, eles estavam amaldiçoados. Eles estavam entregues à maldição. Mas Jesus veio, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos agora vida, vida em abundância. O problema do pecado aqui foi o quê? Resolvido. E depois que o problema do pecado ele é resolvido, o que acontece conosco? Nós passamos a ter novamente um elo de ligação com Deus. Passamos a ter comunhão com o Pai. Passamos a ter um relacionamento. Assim como Adão tinha um relacionamento na viração do dia, nós hoje podemos ter um relacionamento com Deus a qualquer momento no nosso quarto. E se era o relacionamento com Deus que fazia com que Adão fosse abençoado, o fato de eu e você termos hoje relacionamento faz de mim e você o quê? Abençoado. Vou perguntar de novo. O fato de voltar a ter relacionamento com Deus faz de mim e de você o quê? Mas nós vamos ver que ainda é um pouco mais do que isso. Amém? Abra sua Bíblia. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. É apenas um vislumbre do que a bênção pode fazer. Quem chegou diz, eu sou abençoado. A bênção do Senhor, ela enriquece ou traz riquezas e não inclui dor alguma. Ou não traz enfado, não traz cansaço, como algumas versões diz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a bênção do Senhor operando em nós vai fazer com que nós tenhamos tudo aquilo que nós precisamos. E isso não vai ser doloroso para nós. Isso não vai ser um enfado para nós. Diego quer dizer que vai ser fácil? De certa forma, sim, porque continua exigindo responsabilidade. Isento de responsabilidade jamais seremos.
Se você ganhar na cena amanhã 22 bilhões de reais, eu acho até que dá mais trabalho do que ter que trabalhar para ganhar o salário mínimo. Esforço nós sempre teremos, porque a responsabilidade pesa sobre nós. O reino de Deus é tomado por esforço. Existe um preço que nós temos que pagar para aceitar Jesus, existe um preço que nós temos que pagar para congregar também. Mas a graça de Deus, ela nos assiste, fazendo com que essas coisas se tornem cada vez mais fáceis. Aumente o potencial da bênção de Deus operando em nós. Amém? Então a bênção de Deus em nós, ela tem este poder, este fator multiplicador, este fator galardoador, este fator de alívio, de tirar as nossas cargas. Afinal, o próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Isso quer dizer que você não vai fazer nada? Não. Só quer dizer que você vai fazer as coisas mais fáceis. Por que são mais fáceis? Porque você tem uma certeza: a vitória já é sua. Aquilo que você precisa vai acontecer. Por quê, Diego? Porque eu sou abençoado, e aonde existe algo abençoado, as coisas são abençoadas, ou seja, tudo prospera. Amém? Pula agora para Efésios capítulo 1, versículo 3. E aí você vai começar a entender onde eu quero chegar. Quem chegou diz amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará com toda sorte de bênçãos. Não é isso que fala? Fala que vai nos abençoar se a gente fizer tudo direitinho. O que diz aí? Ele já nos abençoou. Outra versão diz, nos tem abençoado, dá na mesma. Porque quer dizer que foi no passado, é no presente e vai continuar sendo no futuro. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Onde? No mundo espiritual. E isso é muito bom, porque quando nós guardamos as coisas do mundo espiritual, é muito mais fácil de sacar. Quando o seu dinheiro está guardado no banco, você precisa ter um caixa eletrônico, enfiar o cartão e sacar. É assim ou não é? Mas quando ele está na sua carteira, o que você precisa fazer? Só enfiar a mão no bolso. O Espírito Santo, ele anda dentro de nós. Quando nós precisamos de uma bênção espiritual, não precisamos ir até algum lugar para receber ela. Basta simplesmente voltar a ter, ou manter a comunhão com o nosso Pai, e de dentro de nós vamos sacar aquilo que nós precisamos. Porque a bênção de Deus, a bênção de Abraão, que depois chegou até nós, e através de Cristo foi colocada dentro de nós, ela está conosco todo o tempo. Todos os dias da nossa vida. O próprio Jesus foi quem disse: eu estarei convosco todos os dias da nossa vida. Quem acredita que Jesus era abençoado? Se você andar com Jesus todos os dias, alguma coisa pode te afligir? Mas Deus diz que Jesus anda conosco todos os dias. Amém? Nós temos tudo o que precisamos. Porque tudo que nós precisamos vem de Deus. Ele mora dentro de nós. Então nós temos tudo o que nós precisamos. Muitas vezes, nós caímos naquilo que eu falei no começo. Por repetir tanto sobre bênção, nós acabamos tirando o poder que ela tem. E muitas vezes acabamos reproduzindo sobre bênção e abençoado, e só na bênção e só na glória, e esquecemos que dentro de nós está todo o poder para de fato sermos abençoados. Para com a nossa bênção não somente resolver os nossos problemas, mas os problemas daqueles que estão perto de nós. Amém? Amém, gente? Vamos lá para Gálatas 3:13. Eu sei que eu citei, mas vamos ler o 13 e o 14. Volta um livro. Gálatas 3:13. Amém? Chegamos? Cristo nos redimiu da maldição da lei,
quando se tornou maldito em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo, repete comigo, em Cristo, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Versículo 15. Humanamente falando, irmãos, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Se aqui diz que, humanamente falando, ninguém pode rasgar ou acabar com um testamento depois de que ele foi lavrado, expedito e o seu testador morreu, ninguém pode anular a bênção de Deus operando na nossa vida, operando na sua vida. Ninguém, nenhum ser humano nessa terra tem a capacidade de te amaldiçoar, porque o próprio Deus fez você abençoado. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses 1:27. Vou ler a partir do 26, tá? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, ou em nós, a esperança da... Nós não simplesmente somos abençoados, nós temos a bênção de Deus operando dentro de nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Eu estou aqui para dizer que a bênção de Deus está dentro de você, e ela está dentro de você para operar, para frutificar. A bênção de Deus, ela está com você por onde quer que você anda. Nós não somos mais aqueles que vamos a um lugar ou a outro lugar para sermos abençoados. Nós somos aqueles que conscientemente vamos a lugares para abençoar lugares. Não estranhe se enquanto você estiver passando pela rua, o Espírito Santo fala para você: hoje você vai almoçar nesse restaurante. E daí você entra no restaurante e ele está vazio e começa a encher. Ah, amanhã você vai visitar tal pessoa, e você entra na casa daquela pessoa, e na semana seguinte empregos acontecem naquela casa. Você vai visitar uma irmã que estava doente, quando você está saindo de lá, ela vai falar para você assim, ó: nossa, mas eu estou muito melhor, muito obrigado por ter vindo. É a bênção de Deus operando dentro de você. Nós temos que entender que porque nós somos abençoados, e quando andamos nessa consciência, coisas acontecem conosco, sem que a gente nem imagine. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus trabalha por nós no secreto. O que isso quer dizer, Diego? Isso quer dizer que quando você simplesmente anda fazendo o seu relacionamento com Deus dar certo, Deus está trabalhando por você de maneiras que você nem imagina. Talvez você olhe para o seu presente e diga: cara, eu estou perdendo tempo aqui. Mas muitas vezes, alguma coisa que iria demorar alguns anos para acontecer, está acontecendo exatamente agora. Está às portas de acontecer. Porque nós, quando estamos no relacionamento com Deus, conscientes da bênção de Deus, vivendo e habitando em nós, vamos colher do benefício disso. Porque quando através da fé nós andamos na bênção com Deus, nós trocamos de tempo. Como assim? A Bíblia fala sobre 2 tempos. A Bíblia fala sobre Cronos, que é o nosso tempo que a gente conta no nosso dia, no nosso relógio. Mas a Bíblia também fala sobre o Kairos de Deus. Kairos de Deus é exatamente o tempo de Deus para se cumprir as coisas. E quando você anda consciente da bênção de Deus em você, não existe ansiedade, não existe preocupação, porque você sabe que na hora certa, as coisas vão acontecer e as coisas vão se resolver. Mas aquele processo está lá faz tanto tempo, Diego. Não importa. Se você estiver consciente da bênção, não tem como você ser amaldiçoado. Afinal de contas, o próprio Deus morreu, ressuscitou e agora se mudou para dentro de nós, para que nós pudéssemos carregar esta bênção por onde quer que andamos. A bênção de Deus em nós, ela faz com que você consiga coisas inacreditáveis. Por exemplo, amanhã você vai lá e compra uma casa no meio do nada. Se você, consciente da bênção, continuar agradecendo, manifestando a sua gratidão a Deus, fique tranquilo. Eles vão colocar uns 5, 6 condomínios ali em volta,
Vão murar aquele negócio e aquele terreno que era baratinho, agora vai passar a valer milhões. A bênção de Deus está em você. Você compra alguma coisa e quando você vai vender, muitas vezes, qual é o comum? As pessoas pedirem desconto, não é? Se acostume com pessoas querendo pagar não só o preço, mas muitas vezes pagar um pouco a mais por aquilo que você oferece serviço. Porque a bênção de Deus está em você. Muitos milionários ateus, conscientes dessa bênção, contratam funcionários cristãos para que eles simplesmente estejam lá. Porque muitas vezes nós, por andar no meio das bênçãos de Deus, que são os nossos irmãos, acabamos não tomando consideração de que aquela pessoa do nosso lado nos abençoa. E aí o rico, que muitas vezes ele é ateu, fala assim, cara, esse crente aqui está me dando sorte. No palavreado deles é sorte, né? A gente sabe que é a bênção, mas para eles é sorte. Eu acho que esse menino é o amuleto da sorte. Abriu uma filial nova, vai fulano. Mas ele nem é tão bom assim, cara. Mas ele dá sorte, onde ele está, vai. Essa é a nossa bênção. Isso é o nosso direito. Nós temos isso dentro de nós. Diego, mas me explica mais, como assim? Isso quer dizer, irmão, que quando você faz um filho, seu filho é uma bênção. Isso quer dizer que aonde ele estuda, ele é uma bênção. Isso quer dizer que aonde você vai, prospera e funciona. O que é que tem te impedido? O que é que tem te parado? Existe alguma coisa hoje que tem tirado o seu sono? Fique tranquilo, porque quando você levantar as mãos para o céu e agradecer pela bênção de Deus que está dentro de você, estas circunstâncias vão ter que mudar. Porque a bênção de Deus opera em nós. Romanos 8:28 diz, bem-aventurado... Esqueci, abre lá. Para não ter perigo de falar heresia, né, gente? Melhor ler. Romanos 8:28. Sabemos, pois, que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado de acordo com o propósito de Deus para a sua vida? Foi mesmo? Uma pessoa acreditou, vou perguntar novamente. Você foi chamado de acordo com o propósito de Deus para a sua vida? O versículo está dizendo, você acredita na Bíblia? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Isso não quer dizer que quando você tropeça, cai, machuca o joelho, isso daí é uma coisa boa. Não, isso não quer dizer. Você só não prestou atenção no caminho. Mas mesmo assim, Deus ainda consegue transformar esse período que você vai ficar descansando na sua casa em bênção. Ele vai falar para você, sai do Facebook, abre a Bíblia, vai ler um livro, e aí você vai ler naquele versículo ou naquele livro a página que vai transformar a sua vida. Irmãos, você é abençoado. Olha para suas mãos. Fala assim para sua mão. Mão, não tem como você estragar tudo. Você é abençoada. Você acredita nisso? Quando eu era criança, tinha uma musiquinha que a gente cantava na igreja, que era assim, ó. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Alguém é dessa época? Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. E era muito comum a gente colocar a mão nas pessoas, tal, colocar a mão na carteira, e fazia aquelas coisas. Tinha alguns irmãos que queriam ficar forte, já punha a mão no bíceps. A outro queria perder a barriga, já punha a mão na barriga. Porque essa consciência de que a bênção está em nós, ela acaba mudando a nossa vida. Você vai para o ponto de ônibus e perde o ônibus. E ao invés de você soltar logo aquela reclamação, você fala assim, obrigado, Deus. E aí você chega no lugar e descobre que talvez o seu atraso proporcionou para algum bem. Nem que seja que esse bem... Nem que o bem seja você acordar mais cedo no dia seguinte. Aí você acorda logo 1 hora mais cedo, porque tem um tempo de jejum, de oração, lá e o manto desce na sua cozinha e pronto, vai. Mas como eu falei no começo, o título da ministração seria Bênção ou Glória. Diego, por que bênção ou glória?
No Novo Testamento, no Velho Testamento, a palavra glória tem dois radicais diferenciados. No Antigo Testamento ela é kabod e no Novo Testamento ela é doxa. E embora só se use essas duas palavras para glória, nós vemos várias aplicações dela em toda a Bíblia. Por exemplo, a mesma palavra glória é utilizada para falar sobre um exército que venceu uma batalha. Glória também é usado no sentido de bênção. Como, por exemplo, na época que eles andavam pelo deserto e vinha manjar do alto. A Bíblia descreve aqui como sendo uma manifestação da glória. Vemos glória como manifestação quando, por exemplo, Moisés está de encontro com a sarça ardente, ela está pegando fogo e não se consome. Ele diz que a glória de Deus estava ali presente. Nós vemos a glória também como símbolo de autoridade. Quando eles erguem o templo, a glória de Deus vem como uma forma de nuvem. No caso, provavelmente vocês muito conhecem, que é a palavra Shekinah, e ela enche o templo. E eles conseguem ver de maneira visível a glória de Deus enchendo as coisas. Amém? Em Êxodo, no 38, você vai ver 33:18, Moisés pede para ver a glória de Deus. Deus, deixe que eu veja a sua glória. E Deus responde para ele, você não pode ver minha glória. Vou passar por você somente com a minha bondade, que é uma das facetas do que Deus é. Deus é todo bom. E ele passou somente com a bondade. E Moisés viu ele de longe, e já foi um impacto tremendo na vida dele. Porque ele não poderia mostrar completamente como ele era? Porque Moisés, embora fosse um escolhido de Deus, portador da bênção que era de Abraão, e estivesse caminhando junto com Deus e fazendo as coisas que Deus pedia, ele ainda tinha no seu corpo o pecado. E o pecado não coabita com a santidade. O pecado não coabita com a glória de Deus. A glória de Deus é o poder em manifestação. Mas nós sabemos que temos a bênção dentro de nós. Sim, nós sabemos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você vem à igreja para ser abençoado, nem precisa vir. Você tem a bênção aonde você quiser. Por que é que você vem então? Porque você consegue e você pode, através da bênção, ativar a glória de Deus. E a glória de Deus é exatamente a manifestação dessa bênção vindo de encontro a nós. A glória de Deus vem sobre nós para realizar aquilo que nós precisamos. Muitas vezes era comum nós ficarmos na igreja, se você é de alguns anos como eu atrás, às vezes você estava lá no meio da oração e ficava olhando para cima esperando a nuvem entrar. Ah, vem nuvem, igual tsunami, tá. E ficava lá só vislumbrando. E a gente cantava, derrama sua Shekinah. E a gente queria ver aquela manifestação. Mas na nova aliança não é mais assim. Porque a glória de Deus está dentro de nós. Através da bênção. Então se nós quisermos ver de fato a onda de Deus, a glória de Deus vir como uma nuvem, nós não temos mais que olhar para cima. Nós temos que olhar para dentro de nós. Porque somos nós quem manifestamos a glória de Deus. Somos nós quem, através da fé, colocamos a bênção para operar, manifestando a glória em todos os lugares que nós passamos. Tem glória na igreja? Tem. Tem glória em casa? Tem também. E no seu banheiro? Também tem. E no seu trabalho? Também tem. A bênção de Deus, ela está em nós, por onde quer que a gente ande. E em qualquer momento, quando nós ativamos isso por meio de ações correspondentes na terra, semelhantes às ações correspondentes no céu, esta glória, ela é colocada em manifestação. E ela começa a mudar as circunstâncias. Só o ser abençoado já faz com que muita coisa aconteça. Agora, quando você é abençoado e sabe utilizar desta bênção em você, isso atrai a glória. Quando esses atores famosos ou jogadores famosos, eles ganham muito dinheiro, ganham ou não ganham? Você já reparou que quanto mais dinheiro eles ganham, mais eles ganham coisas? Aí ele vai jantar no restaurante e ganha um negócio. Aí ele vai na concessionária e ganha um carro. Aí a gente pensa, cara, ele tem dinheiro para comprar, por que o nego dá para ele e não dá para mim? É ou não é? Só o fato de ser rico já dá benefício. Mas existem pessoas que, além de milionária, sabem utilizar o dinheiro. E daí ele não somente ganha coisas, mas ele começa a proporcionar bênção para as outras pessoas. Você vê, por exemplo, um Bill Gates da vida que já doou mais de 30 bilhões de dólares
para instituições carentes ao redor do mundo. Pessoas multimilionárias que incentivam projetos. E quando você começa a partilhar as coisas que Deus tem depositado dentro de você, essas coisas começam a voltar para você. Quanto mais dinheiro Bill Gates dá, mais rico ele fica. Não sei o que acontece. Quanto mais nós dermos da alegria de Deus, quanto mais nós compartilharmos do poder de Deus, da bênção de Deus em nós, da paz que excede todo o entendimento, quanto mais conscientes dessa bênção nós tivermos, mais nós vamos desfrutar disso, e as pessoas à nossa volta vão desfrutar disso, e porque as pessoas estão desfrutando disso, isso é acrescentado cada vez mais sobre nós. Deus simplesmente quer pessoas conscientes do poder e da autoridade que tem, para que essas pessoas saiam pelo mundo abençoando os outros. Se tudo que você entende sobre a Bíblia e sobre oração serve somente para você, Deus nem quer que você passeie muito por aí não. Fica aí na sua casa e acabou. Agora, quando você é consciente disso, o próprio Deus vai pegar você e vai levar você lá para os Estados Unidos. Porque lá existe uma igreja que está se formando e você quer que essa pessoa, chamada Leandro, ministre na quinta, faça louvor no domingo e saia por aí abençoando. Por isso nós nos alegramos quando os nossos pastores são levados para alguns lugares, porque nós sabemos que é simplesmente o transbordar daquilo que ele tem feito aqui. Ele não foi para lá simplesmente passear, ele foi para lá levar a glória, a graça, a manifestação de Deus que está operando na vida dele. Eu tenho certeza que daqui até lá, pessoas foram transformadas na viagem, no avião, lá na igreja, por onde quer que ele ande. Por quê? Porque o pastor de vocês, o nosso pastor, porque nós somos todos uma família, vive isso. É mentira ou verdade? Quem já foi abençoado pela vida dele aqui, levanta a mão. Agora não levanta a mão. Quem já foi abençoado pela sua vida? Temos que ser conscientes disso. Temos que ser transbordantes nisso. Temos que ser operosos na prática da bênção de Deus que está em nós. Porque se nós ficarmos simplesmente escolhendo a bênção, só a bênção, só a bênção, estamos chovendo no molhado, afinal de contas nós já somos abençoados. Não precisamos mais correr atrás da bênção. Você não precisa mais correr atrás de alguém que te abençoe. É você quem abençoa os outros. E quando você corre atrás de abençoar os outros, você ativa a glória. E a glória pode vir através de uma unção, através de uma manifestação, através de cura, através de provisão, mas às vezes a glória vai vir através de simplesmente se alegrar. Muitas vezes o louvor vem aqui e faz todo aquele esforço para nos colocar no lugar onde a gente consegue receber da palavra e ter uma conexão com Deus. Mas vai chegar um dia onde você já vai chegar aqui pleno dessa certeza, e o louvor vai simplesmente pegar você de um nível e colocar num nível ainda maior. Amém? Eu não sei vocês, mas eu não queria nem ter parado de ouvir o James cantar. Por mim ele ficava cantando a noite inteira, porque tem unção nisso. Nós sabemos reconhecer a unção. Você consegue perceber um ambiente onde você entra nele? Entra numa casa onde acabou de ter uma briga, você percebe? Entra numa igreja como essa. Eu tenho certeza que você foi impactado com a unção quando você entrou aqui. Eu fui. E não é por uma percepção espiritual. Não, você sente no corpo mesmo. Tem gente que chega até, arrepia. Mas a unção é notável. A bênção é notável. A glória é notável. A graça é notável. Quando? Quando nós ativamos ela. Por meio de ações correspondentes. Jesus diz lá na oração modelo que seja feita na terra, as coisas sejam feitas na terra, assim como é feita no céu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos que estar na mesma frequência que o céu está. Quem acha que o céu está em movimento aqui? Levanta a mão. Quem acha que o céu está parado? Levanta a mão. Menos a minha mulher, porque só ela pensa assim. Fecha os olhos. Imagine um anjo. Quem aqui o anjo estava parado? Levanta a mão. Só minha mulher e a Ellen. Imagina um anjo parado. Acho que elas viram muito estátuas quando elas eram novas. Mas na nossa cabeça a gente não consegue imaginar as coisas do reino de Deus em estáticos. Na nossa cabeça o reino de Deus está sempre em movimento.
Você pensa num anjo que está em movimento, você pensa na unção, ela está em movimento. Você imagina Deus lá parado, engessado? Claro que não. Imagina Deus dançando, James cantando, ele está... Tudo está em movimento. Então Jesus está dizendo, movimente-se na mesma frequência, ou do mesmo modo em que o céu está se movimentando. E eu não acho que o céu está lá parado, simplesmente esperando as coisas acontecerem. Jesus com certeza está trabalhando, preparando a sua volta. Nós estamos no movimento para frente, e o céu está no movimento para trás. O céu está na nossa frente, se movimentando ao nosso encontro. E quando nós nos movimentamos, andando em fé, confessando a palavra, vivendo os benefícios da sua palavra, sendo abençoado e atraindo a glória para nós, o que nós conseguimos com isso? Nós conseguimos acelerar este tempo de encontro com os céus. Talvez demoraria 20 anos para que Jesus voltasse, mas porque pessoas como nós estamos buscando a manifestação da glória, porque sabemos que somos abençoados, talvez Jesus volte daqui a 10 anos. Talvez Jesus volte daqui a 5 anos. Talvez ele volte daqui a 5 minutos. Vai depender de quão intensos nós somos em manifestar a bênção, a glória e a graça de Deus nessa terra. Pode vir. Você está pronto para fazer isso? Você está pronto para se mexer? Sabe, irmãos, no reino dos céus não existe tímido, você sabia? Algumas pessoas sabiam, outras não. Eu vou contar então para todo mundo. No reino de Deus não existe timidez. E muitas vezes é necessário que façamos coisas na terra que liberam coisas no céu. Amém? Quando Pedro dá uma resposta para Deus, ele se levanta. Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Responde Jesus: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Dar-te-ei as chaves do céu, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro não estava deitado, de boa, e falou: acho que é isso. Ele se levanta e diz com intrepidez e autoridade. O mesmo Pedro, quando durante a tempestade, tarde da noite, no meio do mar, vê um vulto, todo mundo se desespera. O mesmo Pedro é o cara que diz: se é você, manda eu ter com você no barco. Algumas pessoas ficaram ali sentadas, simplesmente analisando e estudando as coisas. Mas alguém ousado se levantou e teve uma atitude. E essa atitude fez ele experimentar coisas que pelo menos eu ainda não experimentei, que é andar por sobre as águas. Alguém aqui já experimentou? Atitudes ousadas geram resultados ainda mais gloriosos. Pode ficar de pé. E aí, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós temos que manifestar no corpo mesmo, manifestar fisicamente mesmo, coisas que nós acreditamos, coisas que nós queremos. Em 2 Reis, capítulo 13, o profeta Eliseu chega para... Deixa eu só confirmar o nome do rei. Jeoás ia enfrentar uma grande luta. Tinha um exército gigantesco vindo contra ele. E o profeta diz assim, ó: vamos fazer um ato profético. Passa a mão num arco, passa a mão nas flechas e atira essas flechas. No reino do Espírito, essas flechas vão ser como mísseis, né? Balísticos espirituais, que vão destruir o exército. E o rei, ele pega com muita preguiça, cata 3 flechas, atira no chão e acabou. O profeta fica completamente revoltado. Cara do céu, pelo amor de Deus, se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, você acabaria completamente com o exército. Mas você foi preguiçoso, atirou somente 3 flechas. Você vai vencer 3 anos de batalha e depois eles vão vir e vão dominar você. Diego, o que você quer com isso? Eu quero que você se manifeste. Eu quero que você pegue a sua boca, que é um arco, e pegue a sua voz, que é a sua flecha, e não cante a próxima música como quem canta qualquer coisa. Saiba que aquilo que sai da sua boca, ela atinge os céus e reflete em você e na sua vida as coisas que você diz, o plano de Deus para a sua vida.
saiba que quando você manifesta dentro de um culto a sua completa alegria ou a sua completa rendição a Deus, de uma maneira muitas vezes extravagante ou de uma maneira que fere a nossa compostura. Não sei você, mas às vezes eu faço coisas no culto que é ridículo. Mas não importa, porque é para Deus que nós fazemos. Quando nós recebemos aquilo que precisamos, nós não nos comportamos parados. Você já viu alguém colocar a mão num fogão assim quente e ficar assim, acho que está queimando, mas eu sou quietinho mesmo, deixa aqui de boa, vou tirar devagarzinho. É assim que você faz quando você queima a sua mão? Você dá logo um... A unção de Deus é comparada a fogo. A unção do Senhor é comparada a uma chama. Não tem como nós tocarmos no fogo do Espírito e ficarmos comportados ainda. Se eu der para você tudo aquilo que você precisa, você vai simplesmente estender a mão e falar assim, muito obrigado? Ou você vai chorar, abraçar, manifestar de alguma forma mais intensa aquilo que Deus tem feito por você? É isso que nós vamos fazer hoje. Feche seus olhos. O James vai cantar e eu quero que você, sem vergonha, comece a lembrar essa ministração. Comece a lembrar que a graça de Deus, a bênção de Deus está em você. E através da sua boca, daquilo que você fizer nesse culto, ela vai proporcionar o resultado que você precisa. Se cura, vai ter cura. Se salvação na sua casa, vai ter salvação na sua casa. Se emprego, vai ser emprego. Se provisão para as suas dívidas, vai ser provisão para as suas dívidas. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se um trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Tuas mãos compõem, vem me esconder, Senhor. O trovão e o mar seguem